Saudações acadêmicas, caríssimo estudante. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você para tratar da nossa língua portuguesa, da literatura brasileira, desta vez falando então ainda sobre os gêneros literários. Nós vamos tratar especialmente nesse vídeo sobre o gênero lírico. No nosso último vídeo nós estudamos então a formação e a compreensão dos gêneros literários na história. Falamos sobre o gênero épico, que é tratado então também como gênero narrativo, compreendendo aqueles textos que têm um narrador, envolvendo personagens, uma trama histórica, histórica do ponto de vista do enredo, envolvendo então conflitos, que chega então a um clímax. Hoje nós vamos falar sobre o gênero lírico. Ele possui nuances bem diferentes do gênero épico. Nós vamos perceber então que vamos estar no campo da poesia. Nós vamos estar tratando então da palavra tomada no seu sentido mais rico, no seu sentido mais abrangente, envolvendo som, imagem, envolvendo semântica, significado. Eu vou pedindo que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas e não esqueça de ativar aquele sininho que vai permitir que você sempre receba as nossas notificações de vídeos novos, de atividades novas por aqui realizadas, ok? Bom, então nós vamos falar agora sobre o gênero lírico. E eu quero começar dizendo que na Grécia Antiga, as epopeias que nós já falamos, já estudamos aqui, tinham importância vital para divulgar as ideias, os valores que organizavam a vida na cidade, na polis. E os poemas épicos, por sua vez, eles acabavam não respondendo ao anseio humano por expressar a individualidade do ser humano, por expressar a subjetividade humana. E por essa razão a poesia lírica surge posteriormente para atender esse anseio por uma expressão de sentimentos, de emoções pessoais, dando então voz a um sujeito lírico, diferente da narração impessoal. Então, a poesia lírica surge para atender essa necessidade humana de expressar a subjetividade, os sentimentos, as emoções pessoais, dando voz então a um sujeito lírico, um sujeito poético, que é bem diferente daquele narrador cujo autor escreveu em versos nas epopeias antigas. Ou seja, naqueles casos o texto era escrito em verso, mas não era a poesia que permitia a expressão da subjetividade humana. Então, o gênero lírico define-se, portanto, de que forma? Como sendo aquele em que uma voz particular, ou o eu lírico, eu poemático, como queiram chamar, manifesta a expressão do seu mundo interior, a expressão dos seus sentimentos. Ele fala dos seus sentimentos, de suas emoções, dos seus estados de espírito. As primeiras manifestações líricas eram acompanhadas por um instrumento musical chamado lira, e por essa razão a poesia lírica é assim designada, em função de que no início a poesia estava fortemente associada à música. A separação então entre poesia e música só se deu com o surgimento da imprensa no século XV. É preciso reconhecer então essa origem oral e musical da poesia, que apenas com o surgimento da imprensa ganha sua independência, passando a fazer parte então da cultura escrita. Embora em nossos dias a poesia não esteja mais associada à forma estrutural, é preciso reconhecer que durante muito tempo algumas formas eram bem valorizadas. Vamos então conhecer quais foram as principais formas da lírica, algumas ainda bem comuns em nossos dias. Nós vamos apresentar 7 formas líricas, 2 ainda bem usuáveis em nossos dias, ainda que seja importante conhecer todas elas. O ode ou o hino é um poema lírico em que o emissor faz uma homenagem à pátria e aos seus símbolos, às divindades, à mulher amada ou mesmo a alguém importante para ele. É uma espécie de louvor prestado a algo ou a alguém com valor nobre. O hino é uma ode com acompanhamento musical, daí a razão porque
em nossas celebrações religiosas, em nossos cultos, ou mesmo nas missas, ou mesmo em homenagem à pátria, nós cantamos hinos. Na igreja você canta hinos quando vai. E comumente é frequente cantarmos o hino nacional em referência à nossa pátria. A elegia, em segundo lugar, era um tipo de poema da Grécia Antiga que tratava de acontecimentos tristes, muitas vezes enfocando a morte de um ente querido ou de uma pessoa pública. O acróstico é assim designado em função de duas expressões gregas que se construíram para formar esse nome, né? Acros, que vem de extremidade, e sticos. Isso porque essa composição lírica ela é construída com letras iniciais que constituem um nome no formato vertical. Para cada letra, entretanto, é formada um verso, uma frase ou uma palavra, né? Um exemplo de um acróstico formado com a palavra amor na vertical seria amada mulher obcecada, resiliente. Então, assim nós temos uma palavra cujas letras iniciais constroem versos. Nesse caso foi apenas uma palavra, mas poderia ser um verso completo, associando o sentido entre o que está na vertical e o que está na horizontal. A Écloga é um poema pastoril que retrata a vida dos pastores no campo. Tem uma linguagem bucólica associada à natureza, à vida campestre, ao amor desfrutado nesse espaço. Foi muito utilizado, então, no período clássico da literatura, meados do século XVI, na Europa. E por que não dizer que no nosso arcadismo brasileiro também se produziu éclogas. A balada, por sua vez, é uma das mais primitivas manifestações poéticas. Eram, então, cantigas de amigo, no formato de elegia, com ritmo característico e refrão vocal que se destinava, então, à dança. A trova foi uma forma lírica que floresceu, então, no tempo das cruzadas, do combate aos mouros, o sistema feudal existente ainda, o prestígio místico com o clero, e nesse período, especialmente na região sul da França e também em Portugal, uma corrente poética conhecida como trovadorismo, um movimento literário português que surgiu exatamente dando origem à literatura portuguesa. O trovador era um poeta que se dedicava a compor poemas acompanhados por instrumentos musicais. Posteriormente, o termo trova passou então a definir um formato poético atualmente ainda estipulado com precisão. Ele possui basicamente 4 versos, uma quadra, composto de redondilha maior, ou seja, 7 sílabas, chamados também de heptassílabos. Mário Quintana, nosso poeta brasileiro, escreveu a seguinte trova: coração que bate-bate, antes deixes de bater, só no relógio é que as horas vão passando sem sofrer. O soneto é talvez a mais conhecida das formas líricas. É um poema com 14 versos, organizados então com 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Os quartetos são estrofes com 4 versos e os tercetos são estrofes com 3 versos. O soneto é uma adaptação da canção, uma canção provençal francesa, que era na época um poema irregular, formado por 2 estrofes de tamanho ainda irregulares. Giacomo de Lentino foi o poeta da corte do imperador romano Frederico II que inspirou-se na canção provençal para criar uma nova forma poética mais curta, composta então de 14 versos, o que nós chamamos hoje de soneto. Na verdade, ele foi difundido amplamente pelos 2 grandes autores do Renascimento italiano, a saber, Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Vamos então exemplificar essas 2 últimas formas líricas mais conhecidas e mais usuáveis em nossos dias, o soneto e a trova. Nós temos aqui então o soneto Fanatismo de Florbela Espanca, que foi inclusive musicalizada por Fagner. Você pode escutar essa música, que é o poema musicalizado na voz de Fagner, facilmente encontrada na internet. Assim escreveu a poetisa:
Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Vamos tentar entender esse poema de Flor Bela Espanca. Nos dois primeiros quartetos, veja que o eu lírico é uma mulher, né? Nós temos um eu lírico feminino aqui, por eu lírico entenda-se o eu que fala na poesia. Ele revela a força do amor que sente. Seus olhos enxergam apenas o amado. Por isso, ela diz que eles andam cegos. Ele se transformou na sua própria vida. E é por esse motivo que ela afirma ler sempre a mesma história no ser amado. A história do seu amor, do sentimento que arrebata, que toma conta completamente do seu ser. Quando ela escuta a opinião dos outros, das outras pessoas, sobre a transitoriedade do amor, tudo passa, dizem todos, o eu lírico responde com a lógica dos seus sentimentos. Como que aquele ser amado se tornou a sua própria vida, ele passou a ser como o princípio e fim. Essa é uma expressão bíblica para se referir a Deus, que é o princípio e fim do universo. Para essa mulher aqui, o seu amado é o princípio e o fim da sua própria vida. É esse raciocínio, inclusive, que nos leva a compreender os versos finais, ou seja, não há acontecimento, por maior que seja, capaz de enfraquecer o poder desse amor a ponto de destruí-lo. Para exemplificar agora a trova, nós temos um poema de Paulo Tim, intitulado então Solitário. As rosas precisam do sol, as mulheres de muito amor. Eu, solitário girassol, só preciso do teu calor. Percebe então esta trova, a simplicidade dela, apenas 4 versos. Veja a preocupação de rimar. O primeiro e o terceiro verso, o final deles rimam, e o segundo e o quarto verso também rimam. Sol com girassol, amor com calor. Vamos então tentar entender alguns recursos poéticos que aparecem frequentemente no gênero lírico, nos mais diversos poemas. O primeiro deles é o recurso semântico, ou seja, o sentido das palavras. É claro que, assim como nos outros gêneros literários, as palavras elas são muito importantes para a literatura. Afinal, a literatura é a arte que usa a palavra como matéria-prima para as suas criações. Então é muito importante nós procurarmos entender o significado da palavra, porque ele é sempre plurissignificativo no que tange a poesia. Um outro recurso muito importante é o ritmo. Então, o ritmo pode ser definido como sendo um movimento regular, repetitivo. Na música, por exemplo, o ritmo é marcado pela sucessão de tempos fortes e de tempos fracos, que então estabelecem o ritmo musical. Na poesia, por outro lado, o ritmo é marcado principalmente pela alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas, ou seja, sílabas átonas e sílabas tônicas, e ao mesmo tempo também intercalando muitas vezes com as chamadas pausas. Vejamos, por exemplo, esse poema de Álvares Azevedo, Meu Sonho. Eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Cavaleiro, quem és o remorso? Do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através, ó da estrada acordando as poeiras, não escuta gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés. Perceba comigo a repetição das sílabas fortes que provocam mais ou menos o som de um cavaleiro cavalgando. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras. A pancada que aparece nas sílabas fortes, pá, pá, pá. Isso cria um jogo de sentido na poesia, aumentando exatamente o drama desse sonho que o eu lírico faz menção. O ritmo do poema, nesse caso,
se mantém pela alternância de sílabas tônicas e átonas. A cada duas átonas nós vamos ter uma sílaba tônica. Por exemplo, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão. A frequência dessa alternância de sílabas átonas e uma tônica constrói o ritmo do poema. O métrico é um outro recurso muito importante. Ele tem a ver com o mesmo número de sílabas métricas de um verso. A contagem das sílabas chama-se de metrificação e o ato de fazer a contagem é chamado então de escansão. Quando há o mesmo número de sílabas métricas ou sílabas poéticas, nós dizemos que os versos do poema são regulares. Se o número for diferente, então os versos são irregulares ou livres, o que é muito recorrente em nossos dias em muitos poemas. Então o método é a medida do verso. É importante perceber algumas coisas que caracterizam a contagem das sílabas. Vejam, por exemplo, nesse mesmo poema que acabamos de ler, do Álvaro Azevedo, como é que nós fazemos a contagem. Nós contamos os versos até a última sílaba tônica. E nós também provocamos a elisão das vocais. Cavaleiro das armas escuras. Veja que a última sílaba gramatical não foi contada. Por quê? Porque a última palavra termina tendo como última sílaba tônica escuras. É uma palavra paroxítona, então a penúltima sílaba é que encerra, então, é com ela que nós encerramos a contagem da métrica poética. Tomemos esse outro exemplo para percebermos de fato como que se faz a contagem das sílabas nos versos. Nós contamos até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Então perceba no primeiro verso aqui do poema, ó, que saudade que tenho. Veja que a última sílaba da palavra do verbo ter, tenho, não foi contada porque, por ser uma palavra paroxítona, a última sílaba tônica é té. Isso deve ser feito com todos os versos da estrofe. Perceba comigo mais uma vez, o terceiro verso desse poema diz, da minha infância querida. Veja comigo que a palavra querida, ela também é paroxítona, então a última sílaba é esquecida na contagem. Em segundo lugar, no interior do verso, a sílaba terminada em vogal se une à sílaba seguinte se esta iniciar também com vogal, como acontece, por exemplo, aqui no segundo e no terceiro e quarto versos. Veja comigo. Da aurora da minha vida, da aurora. Nós temos aqui, então, o a, que aparece junto com a preposição de a, junto, da aurora. Veja que nós não consideramos aqui a separação silábica da gramática, e sim a separação silábica que leva em consideração o som. Então, do ponto de vista da sonorização, da aurora, o som vocálico ele sofre uma elisão e a gente pronuncia como se fosse uma coisa só. Do mesmo jeito, veja comigo o terceiro verso, da minha infância. Então, nhai junta-se então por esse processo sonoro da elisão, que acontece também no último verso desse poema, que os anos não trazem mais. Que os é como se disséssemos de fato cus, ok? Então são esses dois critérios que nós levamos em conta. Um outro recurso muito importante é a rima. Ela é exatamente a coincidência ou semelhança de sons a partir da última vogal tônica no final dos versos. Nesse poema que nós já lemos, foi possível perceber a rima que ocorre frequentemente entre as últimas palavras dos versos. Escuras, que rima com impuras, dentes, que rima com frementes, mão, que rima com coração, remorso, que rima com dosso, poeiras, que rima com caveiras, e através, que rima com pés. Esse processo
ele é muito presente em muitos poemas. Nós precisamos perceber isso, porque é ele que cria esse elemento musical tão recorrente em muitos poemas. Vamos então aprofundar a análise desses aspectos estruturais da poesia. Em primeiro lugar, eu queria que nós verificássemos os tipos de estrofes que podem ocorrer. Elas costumam ser nomeadas, então, a partir do número de versos que contém. Quando um poema possui 2 versos, é chamado, então, de dístico. 3 versos, nós temos um terceto. 4 versos, nós temos um quarteto ou uma quadra. 5 versos, nós temos um quinteto ou uma quintilha. 6 é um sexteto ou uma sextilha. 7 é uma sétima ou uma septilha. 8 é uma oitava. 9 é uma novena ou uma nona. E 10 versos, nós temos então uma décima. Ainda no que tange aos aspectos estruturais da poesia, cabe mencionar os tipos de metrificação que podem ocorrer. Costumam ser nomeados, então, a partir do número de sílabas que compreendem cada verso. Obviamente, é preciso admitir que há aqueles versos livres, a saber, aqueles que não submetem a padrão de contagem silábica qualquer. A poesia moderna realiza muito essa liberdade de criação sem a preocupação de metro nos versos. Os versos metrificados, porém, eles têm uma extensão determinada por números de sílabas que tendem então a se padronizar. Quando um verso tem apenas uma sílaba, é chamado um verso monossílabo. Com 2 dissílabo, 3 trissílabo, 4 tetrassílabo, 5 pentassílabo ou chamado também de redondilha maior. 6 sílabas é hexassílabo. 7 sílabas é heptassílabos ou a redondilha maior. Juntamente com a redondilha menor, se constitui então como a medida velha da poesia. Com 8 versos é octassílabos, 9 versos eneassílabos, 10 versos é decassílabo, 11 versos é endecassílabos, 12 versos é dodecassílabos ou versos alexandrinos. Quanto à estrutura da poesia, ainda é possível enfatizar os tipos de rima que podem ocorrer. Aliás, as rimas podem ser classificadas quanto à sua natureza e quanto à sua colocação. Quanto à natureza, as rimas podem ser pobres, isto é, quando as palavras rimadas pertencem à mesma classe gramatical, substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo, ou podem ser ricas quando as classes gramaticais são diferentes. Veja, por exemplo, no caso do poema de Fernando Pessoa, nós temos palavras que compõem a mesma classe gramatical rimando entre elas. Você tem estremece, que é um verbo, rimando com esquece, que é outro verbo. Você possui, entretanto, mudo como adjetivo, que rima com tudo na condição de pronome. Então nós temos um caso de rima rica e rima pobre. A rima ainda pode ser classificada quanto à colocação da rima. E nós temos, em primeiro lugar, os versos emparelhados, também chamado de versos em paralelo, porque os versos que rimam se encontram juntos, no esquema A, B, B. Como acontece, por exemplo, nesse poema de Castro Alves, que respondes rima com escondes. Nós temos então um conjunto de versos que rimam de modo emparelhado, paralelo um com o outro, como acontece novamente na rima C, grito com infinito, eles estão então paralelos um com o outro. Há também o esquema rimático cruzado, em que os versos que rimam são separados por um único verso entre eles.
de modo que há um revezamento de versos na estrofe. Neste poema de Olavo Bilac, por exemplo, veja que o primeiro e o terceiro verso rimam entre si e o segundo e o quarto rimam, gerando então uma espécie de cruzamento que separa um verso do outro, no que tange a rima. O esquema rimático intercalado é aquele em que os versos dos dois extremos rimam entre si e o do meio também com rimas então diferentes, gerando o esquema A, B, A. Veja que o primeiro rimou com o último e entre eles tem duas rimas no meio. Por isso designado como rima interpoladas ou opostas. Chamamos de esquema encadeado quando as rimas no fim de um verso coincidem com o interior do verso seguinte. Veja nesse poema de Alvarenga que no final do primeiro verso há uma rima que coincide com o interior do segundo verso. Do mesmo jeito, no final do segundo verso há uma rima com o início do terceiro verso. Quanto, ó ninfa é venturosa, essa rosa delicada, invejada, no teu peito satisfeito, haver o amor. Então esse processo de encadeamento que acontece entre o fim de um verso e o interior do verso seguinte. É chamado então de rima encadeada. Chamamos de rima misturada aquela que não se enquadra em nenhum dos esquemas que apresentamos. Nesse sentido, a rima ela acontece diversamente de qualquer processo previsto anteriormente. Por fim, designamos como versos soltos ou brancos aqueles que não se submetem a nenhuma espécie de preocupação por rima entre eles e, portanto, falta, consequentemente, a presença de rima nesses versos. Assim, chegamos ao final de nossa aula, no desejo de que você tenha aprendido e que esses conteúdos sejam válidos para a sua experiência com o texto literário. Despedidas poéticas para todos e até o nosso próximo vídeo sobre o gênero dramático.